Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Introdução da lição. O profeta Joel registra que nos últimos tempos, aos quais reputamos serem os dias de hoje, pela ação inefável do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, a distribuição de dons seria muito intensa, a ponto de velhos e jovens profetizarem e revelarem sonhos e visões. Nesta lição, conceituaremos o termo dons espirituais. Veremos os propósitos dos dons espirituais para a Igreja e os seus objetivos. Identificaremos a classificação dos dons divinos. Finalizando o nosso estudo, compreenderemos como administrar os dons espirituais. Item número 1 da lição: conceito de dons espirituais. Podemos conceituar dom espiritual como uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a uma pessoa para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela, não sendo estes dons qualidades humanas aprimoradas por Deus, mas dádivas, favores imerecidos que o Senhor concede aos cristãos para revesti-los de poder, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Item número 2 da lição: propósitos dos dons espirituais para a Igreja. Em nossos dias contemporâneos, os dons espirituais estão à plena disposição para todos os integrantes da Igreja, de forma a promover sinais, prodígios e maravilhas para a edificação, santificação e aperfeiçoamento espiritual desta mesma Igreja, para a glorificação do Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado,
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Item 3 da lição: objetivos dos dons espirituais. Em termos gerais, os objetivos do Espírito Santo, quando falamos sobre dons espirituais, são, em primeiro lugar, glorificar o Senhor Jesus. Em segundo lugar, confirmar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, promover o crescimento em quantidade e qualidade da obra de Deus. Em quinto lugar, desenvolver a unidade e a edificação espiritual da igreja. Em quinto e último lugar, realizar o aperfeiçoamento dos santos. Portanto, os dons espirituais são distribuídos a cada um para se alcançar os objetivos aqui enumerados em 5. Item número 4 da lição: classificação dos dons. E aqui nós vamos falar dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dos dons de serviço. E nós vamos começar a leitura falando exatamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Com base nesta leitura que nós fizemos agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11, nós entendemos que esses dons espirituais, propriamente ditos, são dádivas e poderes que o Espírito Santo concede a alguns crentes, com o intuito de que seja evidenciado no meio do povo de Deus a presença do Senhor e seja também confirmado o poder do Evangelho de Cristo. Esta leitura que nós acabamos de fazer, ela mostra exatamente estes 9 dons espirituais. E nesse sentido, para uma divisão bem didática, para entendermos esses dons, nós vamos aqui dividir em dons espirituais de elocução, nesta primeira coluna aí dos slides, onde você tem o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Na coluna do meio, você tem os dons espirituais de revelação,
palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. E os dons espirituais de poder, que são a fé, a cura e os milagres. Então vamos falar de cada um, iniciando pelos dons espirituais de elocução na primeira coluna. Profecia. O que é o dom de elocução de profecia? É o dom de trazer mensagens de Deus aos crentes, com a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja. Portanto, um pastor, quando prega a palavra no púlpito da igreja aos membros desta igreja, ele está usando este dom de profecia, que significa trazer mensagens de Deus aos crentes, aos cristãos, para exortar, edificar e consolidar esta igreja. O dom espiritual de variedade de línguas é o falar em línguas estranhas, de forma sobrenatural, para a própria edificação de quem fala. Línguas não conhecidas, variedade de línguas. Interpretação de línguas significa interpretar as línguas estranhas faladas por si próprio ou por outrem, para edificar a igreja e a quem está falando em línguas. Então, um fala em línguas e o outro membro da igreja, com o dom de interpretação de línguas, interpreta o que o primeiro falou. Já nos dons espirituais de revelação, esta coluna do meio do slide, o primeiro é a palavra de sabedoria, que é dar... O que é a palavra de sabedoria? É dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Então, vou repetir: a palavra de sabedoria é dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural, ou seja, vem de Deus, palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Já a palavra da ciência, ou de ciência, é ter o conhecimento sobrenatural, também vem de Deus, ou seja, ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com um propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. Discernimento de espírito é o último dom espiritual de revelação. Identificar, que significa discernimento de espírito, significa identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. No caso, identificar qual é o espírito que fala, se é um espírito maligno ou se é um espírito divino. Portanto, estes são os 3 dons de revelação, dons espirituais de revelação. Na coluna da direita, a última coluna, nós temos então os dons espirituais de poder. E o primeiro é a fé. E a fé, no caso, é permitir a realização de algo inexplicável. É exatamente enxergar algo que ainda não está materializado como já se fosse uma realidade. Ou seja, a fé é a realização de algo que é inexplicável, não se pode explicar. Curas, curar enfermidade. E milagres, operar distintamente a cura de enfermidade. Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. Portanto, aí estão os 9 dons espirituais que o Espírito Santo distribui a cada cristão conforme lhe apraz, para realizar exatamente aqueles objetivos dos dons na igreja, de glorificar o Senhor Jesus, de confirmar a palavra de Deus,
de promover o crescimento, tanto qualitativo como quantitativo, da obra de Deus, desenvolver a unidade, a edificação espiritual da igreja e realizar o aperfeiçoamento dos santos. Passemos agora a estudar os dons ministeriais. E desta feita nós vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, inclusive já fizemos essa leitura, mas vamos pegar agora um pequeno texto dessa leitura anterior realizada, Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui, esses dons ministeriais são dádivas concedidas aos homens, ou seja, aos seres humanos, aos cristãos, com os objetivos de aperfeiçoar os santos, administrar a obra e o ministério e a edificação do corpo de Cristo. E, nesse sentido, alcançar a unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus, de modo a tornar-se, então, um varão perfeito. São 5 os dons ministeriais. E o primeiro começa com o dom de apóstolos. Apóstolos são os mensageiros de Deus com uma missão especial e inédita, nunca realizada, antes acompanhada de operações de milagres e poderosa palavra. E aqui nós queremos fazer uma observação muito importante, porque hoje existe uma grande confusão na interpretação do dom ministerial de apóstolo. O dom ministerial de apóstolo este não foi abrogado, ele existe, mas é no sentido, o dom ministerial de apóstolo é no sentido de que ele é um mensageiro de Deus para uma missão inédita, ou seja, nunca realizada por ninguém. Mas muitos confundem este ministério com a hierarquia de cargos na igreja. Por exemplo, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros. Este dom aqui registrado na carta aos Efésios não é cargo de igreja, não está dentro de uma hierarquia administrativa da igreja. Portanto, devemos fazer uma divisão bem clara de que cargo ministerial na igreja, apóstolo, pastores, é diferente do dom ministerial de ser apóstolo. O dom ministerial de ser apóstolo é ser um mensageiro de Deus para realizar uma missão inédita. Por exemplo, se você é enviado a um país que tem, digamos assim, 500 milhões de habitantes, e estes 500 milhões de habitantes não são cristãos, e você chega neste país e começa a realizar a obra do Senhor, e você é usado como instrumento para que estes 500 milhões de habitantes deste país se convertam ao Senhor Jesus Cristo, você exerceu um dom ministerial de apóstolo. Foi enviado para uma missão inédita de converter, ou de ser usado pelo Espírito Santo para converter 500 milhões de habitantes. Este é o dom ministerial. Não confundir, portanto, com
cargo hierárquico na igreja local, na igreja administrativa. O outro dom é o dom de profeta. E o dom de profeta são as pessoas escolhidas por Deus para anunciarem as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. Um profeta é aquele que anuncia as mensagens do Senhor. O pastor que prega, ele é um profeta, nesse sentido. Evangelistas. Evangelistas são as pessoas, ou os obreiros, que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o evangelista é aquele que é desbravador, é aquele que vai à frente para pregando o evangelho de Cristo, para que em seguida venha o pastor para realizar o tratamento. Então, o evangelista é aquele que joga a rede para fisgar, ou seja, captar o cristão. E o pastor é aquele que vai tratar. Então, o evangelista é este dom que faz a igreja se expandir. Ou seja, é um desbravador, é aquele que sai a campo pregando o evangelho em todo lugar, em todo canto. Os pastores são os servos de Deus que cuidam do rebanho. O rebanho, no sentido aí, são os cristãos convertidos. Ou seja, eles alimentam e protegem as ovelhas, os cristãos, procuram os cristãos perdidos e as livra de animais ferozes. Então, o pastor é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que faz exatamente o discipulado dessas pessoas, o ensino dessas pessoas quanto aos dogmas, às doutrinas, aos valores do Evangelho de Cristo. Os mestres são os professores dos assuntos religiosos com base na palavra viva dadas por revelação divina para a perfeita compreensão e interpretação da lei. Portanto, estes dons ministeriais são os dons para governo da igreja em si. É para a organização, não só na questão administrativa, mas também na questão espiritual. Passemos agora aos dons de serviço, ou assistenciais, ou de ministérios práticos, que são também super importantes na igreja. E nós vamos exatamente fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 ao 8, que diz assim: Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto passional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, sendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos aos ministérios. Ou quem ensina, se esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Portanto, aí nós temos, pelo menos, 6 dons de serviços estabelecidos também no ministério da igreja. E o primeiro é o ministério. O ministério no caso aí, ou seja, esses dons de serviços são dádivas concedidas aos homens para o exercício contínuo
assistencial da igreja, mediante ações que gerem boas obras para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Ministério significa, o dom de serviço ministério, significa ministrar a prestação de serviço material e espiritual sem esperar reconhecimento ou remuneração. Podia ensinar os ofícios profissionais, tanto na teoria como na prática. Esse ensino aí, não confundir com aquele dom ministerial de mestre. O mestre ensina a palavra de Deus. Este dom de ensino é ensinar ofícios profissionais. Ou seja, são profissões. Ensinar a pessoa a ter um labor, ou seja, um trabalho a executar dentro de uma profissão. O desortar é promover a ajuda, a assistência, o encorajamento, o ânimo, o consolo e a demonstração das pessoas. De contribuir é doar generosamente e de forma voluntária aos necessitados, sem esperar recompensas ou reconhecimento. O de presidir é conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, conhecimento e discernimento espiritual. O de misericórdia dá assistência espiritual aos sofredores, necessitados, carentes, aos fracos, aos enfermos, aos presidiários, promovendo então visitações e apoio espiritual. Portanto, aí estão os dons divinos dados pelo Espírito Santo aos crentes, dons espirituais, dons ministeriais e dons assistenciais. Passemos agora ao item 5 da lição para falar sobre a administração desses dons espirituais. Os cristãos recebem os dons espirituais do Senhor não por méritos próprios, mas pela benevolência e graça do Senhor, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual dos santos. Quando queremos ou recebemos os dons do Senhor, temos que ter a responsabilidade e compreender que, quando nós recebemos esses dons, nós temos que compreender para administrar bem esses dons. Primeiro, conhecer os dons. Buscar os dons. Zelar pelos dons. Ser abundantes nos dons. Ter autodisciplina nos dons. E ter decência e ordem no exercício dos dons. Portanto, os dons que recebemos de Deus devem ser bem administrados segundo estes parâmetros aí elencados. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Os dons espirituais são para os nossos dias, e esta dádiva de Deus não cessou com o fim da era apostólica. E ainda, segundo a Bíblia, nos últimos dias, estes dons serão ainda mais intensamente manifestados. E por isso, devemos buscar incessantemente os dons espirituais para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Lembrando sempre que o maior dom que Deus nos deu e de forma permanente foi o dom da salvação. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.